Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Filosofia Tech, o primeiro podcast que combina o melhor dos dois mundos, de tecnologia e filosofia. E hoje a gente vai ter um tema muito interessante que é filosofia clínica. E vocês devem estar se perguntando exatamente do que se trata isso, né? É um termo que pouca gente ouve falar, mas vocês vão ver a importância desse assunto aí no dia a dia das empresas. E para debater esse tema, a gente trouxe aqui um especialista, Beto, super bem-vindo. Queria que você começasse se apresentando, contando um pouco de você, antes da gente começar a se aprofundar aí nas reflexões. Muito obrigado pelo convite, Tiago. Filosofia, o que é filosofia clínica, né? Antes de ser clínica, é filosofia. E a minha primeira formação foi em teologia e em seguida filosofia. E depois, então, eu costumo dizer que eu me perdi de mim mesmo, virei empresário. Com 21 anos, coloquei uma empresa de tintas. E fiquei perdido aí dos 21 até os 36 anos, quando... o que é que eu estou fazendo, né? Botei uma empresa para ter um meio de vida e essa empresa estava sendo um meio de morte para mim. E dali em diante voltei a escrever, voltei a tocar, a fazer música, e com 44 anos, então, eu consegui então fazer o meu processo de sucessão e nisso fiz o Caminho de Santiago e lá pude refletir bastante que eu estava empresário, não era empresário. E eu voltei, então, a estudar filosofia. Quando eu me deparei, na primeira vez que eu tive assim, um insight disso, assim, meu Deus, eu estou estudando administração, eu estava fazendo uma especialização na FGV, eu disse, isso eu já estudei. Aí eu fui lembrar, isso eu estudei na filosofia. E aí, assim que eu tive a oportunidade, eu fui fazer, então, na volta do Caminho de Santiago, eu fui fazer psicologia. E na psicologia eu tive acesso à filosofia clínica. E com o professor Lúcio Pachter, que tinha trazido para o Brasil a filosofia clínica. E na universidade, então, eu migrei para a filosofia clínica. E nunca mais larguei disso. Então, eu sou um empresário. Primeiro estudei teologia, filosofia, depois estudei administração de empresa e depois voltei então para filosofia e virei filósofo clínico. E estou há 12 anos full time em consultório. Legal. E antes da gente começar aqui, você estava me contando um pouco dos detalhes, né, do que faz um filósofo clínico. E eu queria que você contasse um pouco para o público. Eu achei super interessante o trabalho, enfim, a abrangência. E se você puder compartilhar, seria legal. Claro. Então, quando a gente estuda psicologia, por exemplo, quando tu te forma um psicólogo, tu pode, de repente, fazer psicanálise, pode fazer psicodrama, entre diversas outras, Lacan. Essas pessoas foram filósofos. A psicologia, então, ela pega o saber desses filósofos e criaram essa linha, né? A filosofia clínica, ela pega todo esse saber desses 2.500 anos de filosofia, desde os gregos até antes de Sócrates, né? Os pré-socráticos, até os dias de hoje, desde a filosofia densa de Aristóteles até a filosofia líquida de Bauman, por exemplo, né? Esse mundo líquido que está ali. Então, a filosofia clínica nada mais é do que a filosofia acadêmica direcionada para consultório. Alguns países levam para a filosofia de aconselhamentos, outro filosofia ontológica, epistemológica. Aqui no Brasil, então, ela teve uma adaptação com a historicidade da pessoa. Então, o que eu sei diante do Tiago aqui, que está na minha frente, que nos conhecemos hoje? Eu não sei nada. Por mais que eu busque ele na história dele, nas redes sociais, é história, não é historicidade. Então, a historicidade é a história de vida contada por você mesmo. Porque se eu perguntar para tua mãe, ela vai contar diferente. Ou seja, é a tua história representada por você mesmo. Então, no momento que tu conta a tua história de vida, eu estou aqui como filósofo e filósofo clínico. No momento que tu fala do mundo, eu coloco aqui nessa gavetinha sobre o mundo, como o mundo parece para você.
Quando você fala de si mesmo, quando você fala das suas sensações, dos teus pensamentos. E nós vamos analisando, então, 30 tópicos, 30 linhas filosóficas que alguns filósofos escreveram sobre isso. Então, por exemplo, se eu descobrir aqui que você usa argumentação derivada, que você fala bastante de razão, possivelmente você é uma pessoa mais racional. Então, nós estamos falando aí de uma linha aristotélica, uma linha de René Descartes, entre tantos e outros. De repente, tu vai seguir uma filosofia mais existencialista, então nós vamos ver o que Sartre falou disso, o próprio Alberto Camus falou disso. Quando você vai falar sobre busca, nós vamos atrás desses filósofos que falaram sobre buscas. Então, a filosofia clínica, você precisa ser um filósofo e depois fazer uma especialização em filosofia clínica e depois, então, você vai ter clínica didática durante um bom tempo com acompanhamento de um professor até você começar a ir para consultório. São muitos anos de preparação para você virar um filósofo clínico. Não um especialista, né? Mas para ir para consultório precisa ter um certificado A, que a gente chama. Um especialista tem um certificado B. Eu estou como filósofo clínico desde 2014, atendendo em consultório. E geralmente quais são os principais contextos ou as problemáticas que um filósofo clínico acaba tendo que atender? Eu tenho uma pesquisa junto com o meu colega Rosemiro de mais de 2.000 empresários. Eu tenho um colega, o Hélio Strasburger, ele disse que, olha, cada filósofo tem o partilhante, né, o paciente que merece. Como eu venho da área empresarial, a maioria dos meus partilhantes, a gente chama partilhantes porque ele partilha, ele não é um paciente, vem da área empresarial. Então, o empresário geralmente vem, olha, parece que eu nado, estou nadando contra a maré, eu vivo cansado, eu sei lá, eu sou uma pessoa muito calma e de repente eu chego em casa, eu machuco a minha esposa, eu machuco meus filhos, eu não sei o que está acontecendo comigo. Teve um outro que disse assim, nossa, eu construí uma empresa, vendi uma empresa por uma fortuna, minha geração, a geração de meus filhos, netos e bisnetos estão garantidos economicamente e eu não me sinto bem, o que eu tenho? Por que eu levanto de manhã triste, no meio do dia eu estou pilhando de alegria e de repente eu tenho uma recaída e me recolho? E essas questões existenciais, né? Eles trazem para o consultório e perguntam, no meu lugar, o que tu faria, doutor? O que tu faria, Beto? O que eu faria? Assim, eu não sei. Aí é aquilo que eu falo. Diante do Tiago, o que eu sei? Eu não sei nada. Então, aqui Sócrates, a gente tem que apelar para Sócrates. Só sei que nada sei, de tudo quanto sei. Mas se tu contar a tua história de vida para mim, durante 1 hora, 2 horas, possivelmente, por aproximação, eu vou saber o que está acontecendo contigo. Então, as maiores reclamações agora na pandemia, por exemplo, foram essas pessoas que foram para casa. Começaram a trabalhar em casa. Eu cheguei a atender casa de pessoas que estavam 48 horas dentro de um quarto, trabalhando. A mãe trazia comida para ele, lanches, e a mãe dele ligou e disse, olha, você precisa ajudar meu filho, porque a empresa que ele trabalha está exigindo que ele trabalhe tantas horas por dia. E não era nada disso. Não era nada disso. Ele entrou para dentro do quarto e estava como um prisioneiro ali, né? Não sabia quebrar aquele roteiro, até que ele descobriu que quebrar o roteiro não é quebrar a vida. Então, muitas pessoas na pandemia que foram para casa, eles tiveram um script quebrado, daquele de sair de tomar um banho de manhã, botar uma roupa de executivo, ir para a empresa, almoçar, 15 horas tomar um cafezinho, 18 horas começar se aproximar de casa, ir para casa, ver um filme ou ver outra coisa. E esse era o script, a rotina deles. E, de repente, a pandemia quebrou isso e alguns se aceleraram tanto que não souberam frenar mais. E aí foi
foi preciso ensinar eles a como conectar corpo e mente, né? E olha, uma das questões mais evidentes no consultório é isso, né? Esse choque, por exemplo, do pensamento com as abstrações. O pensamento a 300 quilômetros por minuto, enquanto com o corpo a 5 quilômetros por hora. Como conectar isso? Como juntar? Uma outra questão é a questão da divisão dos papéis existenciais, né? Aquele empresário que está lá na empresa, que às vezes quer dizer algo para o chefe e não diz, e aí ele vem para casa, aí a filhinha vem abraçar ele continua na velocidade do empresário, ele não trocou o papel existencial, ele não consegue abraçar a filhinha que está numa outra velocidade, que está na velocidade das sensações, enquanto ele está na velocidade do pensamento. E às vezes a esposa diz algo para ele: puxa, você nem abraçou a tua filha direito. Ele diz: olha, é bom você ficar na tua quietinha, que pode ser que não te aconteça nada. Será que era para quem isso? Às vezes era para o chefe dele. Ele não conseguiu dividir que lá na empresa ele é empresário executivo, que enquanto ele vem para casa ele pode ser pai, ele pode ser marido, ele pode ser amante, ele pode ser filho, ele pode ser amigo. Como fazer essa divisão desses papéis? É uma das questões que mais se apresenta no consultório de um filósofo clínico. Interessante. Então você tem uma bucha na sua mão, né? Porque lidar com esse público deve ser um dos públicos mais complexos aí de analisar, entender. Obviamente deve ter alguns padrões, mas deve ser um público bem complexo. Aí só recapitulando para ficar mais claro para todo mundo o trabalho aí do filósofo clínico. Então basicamente você vai analisar a estrutura de como é que é feito um pensamento por aquela pessoa. Aí você vai usar uma base de conhecimento para entender qual autor, enfim, qual é o fundamento por trás daquela estrutura, e aí sim você faz algumas recomendações em cima daquilo para que resolva o problema. É mais ou menos isso ou tem muito mais? Então, a filosofia clínica ela pode trabalhar como filosofia, como mentoria, Tá. né? Que pode ser um especialista fazer isso, ou ela pode ser uma terapia. Às vezes uma caminhada pode ser uma caminhada terapêutica, mas não é terapia. Eu costumo caminhar com muita gente, assim, fazer meus atendimentos caminhando. É uma caminhada terapêutica, mas não é terapia. Às vezes a terapia é muito mais profundo, dói. Às vezes a pessoa, embora a filosofia clínica não mexe em ponto de dor, né? Ela tem técnicas para isso. A filosofia clínica, então, ela analisa 30 tópicos numa estrutura de pensamento, e a boa notícia, Tiago, é que eu nunca atendi uma pessoa que tenha mais do que 5 tópicos entre importantes e determinantes. Então nós vamos pegar desde pessoas que são ligadas às macroconcepções, né, ao mundo, o que os outros dizem tem importância para ela, o que a empresa pensa, o que a família pensa. São pessoas são voltadas para fora, né? Tem pessoas que são aquelas que dizem: não, deixa comigo, eu resolvo, eu sei a questão do que ela acha dela mesma, forte, ou às vezes ao contrário, para baixo, se acha um nada, se acha um injustiçado, se acha alguém que não tem força para nada. Tem pessoas que são mais sensoriais, elas sentem as coisas. Tem pessoas que vivem mais nos pensamentos. Tem pessoas que são mais emocionais, né? Usam mais o coração. E pulando lá para o tópico 10, tem pessoas que são mais razão mesmo. Tem pessoas que têm busca como determinante. Estão sempre atrás de algo. Se elas parar, elas ficam perdidas. Tem pessoas que tudo para elas tem que ter uma função. Para elas funciona como Aristóteles diz, né? O fim tem que estar no objeto em si. Por exemplo, nós temos uma água que a finalidade é matar a sede, é lavar o corpo. Nós temos uns olhos para enxergar, o ouvido para ouvir, um coração para bombear o sangue. E assim vai, pernas para andar. Então, ela aprendeu que na vida tudo tem um para quê. Então, são pessoas de comportamento e função ligada à racionalidade.
Tem pessoas que são mais epistemológicas, ou seja, a vida para elas é um grande aprendizado. E aí uma curiosidade minha, desses altos executivos, qual que é o maior padrão encontrado? É o cara mais razão, é o cara mais focado nessa utilidade? Depende. Não existe um... Não tem. Tem pessoas, olha, tem pessoas assim que têm uma combinação de busca, né, sonhos com comportamento e função, ou seja, faço isso para ter aquilo, sempre buscando. E, às vezes, elas não têm o que a gente chama lá no tópico 28, que são interseção de estrutura de pensamento. Ou seja, com licença aqui. Aqui tem Tiago e aqui tem Beto Colombo. Esse pedacinho que nos une aqui é o ponto de interseção nosso. Nós estamos juntos hoje. Qual o ponto de interseção nesse momento? Filosofia. Olha só. A filosofia e os negócios nos unem. Então, quando é que uma pessoa... Vamos pegar a questão de um casamento. Vamos dizer que o João e a Maria estão juntos. Quando o João quer que a Maria seja igual a ele, se afasta. Quando a Maria quer que o João seja igual a ele, eles se afastam. Agora, ao invés de focar naquilo que separa, se eles começarem a focar naquilo que une, provavelmente nós temos um casamento que cada vez mais os pontos de interseção vão ser aumentados. Então, como é que acaba um casamento? Por querer fazer do outro a sua imagem e semelhança. Ao invés de deixar o outro ser quem ele é, às vezes aquela pessoa quer que o outro seja quem ela gostaria que ele fosse. E aí há essa ruptura. E eu não estou só falando de marido e mulher. Eu estou falando, nesse momento, eu estou atendendo pelo menos uns 30 casos de 2 sócios que estão em conflitos. Por querer o quê? Focar naquilo que separa, ao invés de focar naquilo que une. E a hora que eles veem isso, eles dizem, nossa, como é que eu não via isso? Coisa tão simples isso, tão na cara. Então, dessas pessoas que a gente começa a atender, que a gente analisa 30 tópicos na estrutura de pensamento, como eu te falei, a pessoa funciona por 3, 4 tópicos. No momento que ela descobre como ela funciona, ela começa a aprender os remedinhos existenciais dela e ela passa a ser a própria guru dela, o próprio guru dela mesma. Então, assim, dá uma leveza naquela pessoa, né? Saber que cada pessoa é diferente da outra, que cada pessoa funciona diferente. Como dizer no dizer de Protágoras, né, que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, cada peso que você vai enfrentar tem um peso para você que é diferente desse peso para mim, que é diferente do peso para quem está nos ouvindo. E respeitar esses pesos, essas medidas, ou como diz Arthur Schopenhauer, que diz que aquilo que é assim para você. Eu lembro da história do Cafu, quando ele disse que foi em 14 clubes de futebol, e os caras dizem, olha, você não é tão bom de bola como você pensa. Se ele tivesse escutado, né? Ou seja, para ele, era assim para aquele treinador. Ele seguiu atrás do sonho dele e virou um grande jogador de futebol, porque ele sabia que quando um pai diz algo para um filho, não é assim para o filho. Quando o pai escolhe um filho em detrimento de outro, não tem nada a ver com o filho, tem a ver com o pai. Olha como é simples isso. Então, quando alguém me chama de feio, eu digo assim, isso é assim para ti, eu não me acho tão feio assim. Ou alguém te coloca um X nas costas, o gordo, o baixo, ou seja, quer reduzir uma pessoa a uma característica, isso é assim para quem está dizendo, não é assim para outra pessoa. Ou seja, a filosofia clínica, ela parte da singularidade, desses pontos singulares. De cada pessoa é única, cada pessoa é diferente. E, sendo assim, então, por que não aproveitar as características que tem essas pessoas, ao invés de ficar apontando os defeitos que tem essa pessoa? Eu estava atendendo ainda ontem um empresário. Foi muito legal isso. Que ele diz assim, Beto, eu vim aqui porque eu sou muito ansioso. Mas eu atendo ele há muito tempo. E ele é um cara muito bem sucedido na área de tecnologia. E ele disse, mas como é que eu faço para cuidar dessa minha ansiedade? Eu disse, cara, deixa que eu cuido da tua ansiedade.
Se eu tirar essa característica tua de ansioso, a tua empresa quebra. A ansiedade é uma característica dele. Ele precisa saber que depois das 7 horas da noite, ele pode começar a desconectar aquilo que está dando essa velocidade e está dando ansiedade. E a partir do momento que ele muda o papel existencial de empresário para pai, ele pode ir desacelerando e, com isso, aliviar esse processo de ansiedade. Se ele não estiver sabendo fazer isso, um filósofo clínico pode fazer. Não só um filósofo clínico, né? Um outro profissional da área de terapias, né? Da área existencial. E você tocou no ponto tecnologia, né? Que é um dos pilares aqui do podcast. Eu queria entender um pouco de como é que você vê essa relação entre a filosofia clínica e tecnologia, assim, o quanto que a tecnologia tem impactado, seja positivamente ou negativamente na saúde mental. Eu queria a sua percepção e leitura do assunto. Olha, essa velocidade a jato, né, epistemologicamente falando, né, essas questões técnicas, imagina, nós estamos falando aqui, isso pode ir para 100, 200, 300 mil pessoas rapidinho, né? Então, esse avanço, né, epistemológico a partir da tecnologia é importantíssimo e muito bom. Né? Eu vejo meus netos hoje tendo acesso a algo que eu fui ter com mais de 30 anos de idade. Eles já têm acesso a isso. Isso é muito bom. Isso não quer dizer, Tiago, que nós estamos evoluindo porque a tecnologia está evoluindo. Se nós pegarmos um telefone celular, isso é de 1834, quando eles falaram. Né? Se nós pegarmos o avião, o trem, é tudo dessa época, né? Esse movimento que teve entre o trem, o avião, o automóvel, foi ali, parece que teve uma abertura no tempo de 1834 a 1904 ou 16, nessa época, e muitas coisas foram inventadas. Elas foram aperfeiçoadas, né? Então, como saber se nós estamos evoluindo como ser humano? É uma pergunta que às vezes eu faço para os nossos alunos, né? Como é que saber se nós estamos evoluindo, por exemplo, como humanidade? No momento que você... Hoje é o Dia Internacional da questão do racismo, como é que nós podemos saber se nós estamos evoluindo? No momento que tu não aceitar um povo escravizando ao outro, no momento que tu não aceitar uma pessoa usando o termo racista para outra pessoa, nós estamos evoluindo como humanidade. A tecnologia, ela abre canais epistemológicos, mas também fecha alguns. Mas o que você tem sentido no seguinte contexto, né? Eu tenho visto que algumas pessoas atrofiam de tanto usar a tecnologia, tem uma dificuldade muito grande de autorreflexão. E eu imagino que grande parte da filosofia clínica é causar esse autoconhecimento, é causar essa reflexão. Com essa velocidade da tecnologia, você tem sentido as pessoas com mais dificuldade de ter essa autorreflexão ou não? Sim, me parece que nós estamos, em alguns momentos, vivendo uma era de profundidade de um pires. Eu vejo poucas pessoas lendo Kant. Às vezes pessoas lendo uma página de Kant e achar que entende sobre Kant. Eu lembro que eu até hoje não entendi Kant. Com duas faculdades de filosofia. E às vezes eu vou falar dos exames categoriais em Kant, as pessoas dão uma aula em Kant, meu Deus. Ou seja, né, essa profundidade de um pires, né, que a gente lê uma frase aqui, lê uma frase ali, e às vezes não se aprofundam num livro, não se aprofundam sobre ética. Por exemplo, você dá aula da área de tech, me responda uma questão. Eu vou te provocar também, só que tu pergunta. Isso. Eu estive nos Estados Unidos há pouco tempo e eu vi um carro totalmente elétrico sendo dirigido por uma máquina. Eu vou lá e compro esse automóvel para mim. Eu quero esse carro. Eu quero sentar no banco traseiro e quero ir para a Califórnia. E esse carro agora atropelou uma senhora. Falando de ética, para quem vai responder? O fabricante do automóvel?
é o fabricante da peça que deu defeito ou é o dono do carro? Essa é uma pergunta que se discute muito, né? Acho que carros autônomos ou outras coisas que são 100% autônomas têm esse tipo de risco. E assim, na minha visão, de quem trabalha com inteligência artificial, a responsabilidade é de quem criou o algoritmo. Uhum. A empresa, obviamente, tem uma parte dessa responsabilidade, porque ela é uma parte envolvida na criação do algoritmo, mas existe uma pessoa física que deveria ser responsabilizada. Hoje, você criar um algoritmo, por exemplo, que pode ser preconceituoso, enfim, coisas do tipo, você tem uma responsabilidade social. Então, eu imagino que tem um compartilhamento de responsabilidade entre a empresa e a pessoa física que foi responsável por aquela iniciativa. Tá? Essa é a minha visão. Mas isso é extremamente complexo, porque às vezes você envolve muitas pessoas na criação daquele algoritmo, às vezes é uma linha de código, às vezes é o hardware, mas enfim, acho que tem rastro para você conseguir identificar e punir. Mas eu gosto de olhar por uma outra visão, né? Ok, a gente está vendo uma exceção, um acidente, mas qual a quantidade de acidentes que poderiam ser prevenidos com carros autônomos? Bingo. Então, eu acho que essa é a provocação que eu gosto de fazer. Por mais que eu trabalhe com inteligência artificial, eu gosto de olhar muito o lado pessimista, mas eu gosto de olhar dados também. Então, se a gente olha um caso de exceção e acha que vai ser geral, eu acho que já está errado o início da conversa. Agora, se a gente olha, ok, com os carros autônomos, eu reduzi 90% de batida de automóvel, tá, mas eu tive um acidente, ok, é um trade-off que a gente, como humano, vai ter que raciocinar. A Volvo está indo por esse caminho, né? Muito legal isso, né? Acidente zero até 2025, se eu não me engano. Já pensou uma meta dessa, né? Um sonho Super desse? Legal. Por favor, né? Uma outra questão que tu me perguntou sobre redes sociais, sobre tecnologia, Humberto Eco faz uma provocação muito legal, né? Ele disse que antigamente ele andava pela Itália e ele ia nos bares e tinha lá o ignorante. Aí ele dizia assim, o ignorante, então ele esbravejava, ele batia na mesa, ele dizia um monte de M, como ele diz no livro, né? Dizia um monte de bobagens. E tudo bem, diz ele, eu saía do bar e ia para outro e estava tudo resolvido. Diz ele, agora nós demos voz para essa pessoa nas redes sociais. Isso não quer dizer que aumentou, diminuiu, é que isso ganhou uma proporção tão grande, né? Que às vezes nós demos voz para isso, sim. E a minha pergunta para ti, como que nós vamos resolver isso, essa questão de fake news? Ou seja, o papel do filósofo é mais ou menos por isso, essa questão de ética, de moral, de criar. Então vejam bem, para quem não é filósofo, olha o mercado que está se abrindo, né? Não é à toa que nós pegamos empresas de pontas aí, que eu conheço empresa que tem 23 filósofos contratados nos Estados Unidos. E não é uma empresa tão grande, não. 23 filósofos que fazem conversação entre áreas, né? Desde a América Latina, América do Sul, Europa. Para criar esse código de moral, esse código de ética para alguns produtos que eles estão fazendo. Por questões de ética, eu não posso abrir qual empresa e quais produtos. Mas está aí, logo vai aparecer, né? Se a gente pegar o Harari também, ele já trabalha para essas empresas para resolver essas questões éticas que estão por vir, né? Mas isso quebra um paradigma muito forte da gente sempre achar que a filosofia estava muito mais no mundo subjetivo das ideias e menos no mundo prático, né? E você estava falando um pouco aqui antes da gente começar o episódio, que isso é um engano, né? E na minha cabeça, estudando filosofia há muito tempo, eu sempre achei que realmente a filosofia ocidental estava orientada no mundo das ideias, né? E a oriental não, a oriental já linkava um pouco mais com a prática. Eu queria a sua visão sobre esse assunto, porque para mim está completamente novo, né? A filosofia clínica é a filosofia na prática, é a filosofia aplicada no dia a dia das pessoas. Então isso já quebrou aqui um paradigma gigante para mim. Eu queria que você explorasse um pouco mais isso. Nós podemos ir para anterior a Sócrates, com Parmênides, ou o Sócrates ele traz a filosofia para o homem, né? Dali para trás eram os filósofos da natureza também, né? Não só isso, né? Os filósofos que olhavam para o céu e queriam saber quem eram a partir disso, olhando para fora. Sócrates traz a filosofia para olhar para dentro do ser humano. Logo em seguida de Sócrates não escreve nada, ele tem um aluno, né? Que
que escreve para mim um dos grandes filósofos, né? Já começa com a alegoria da caverna, de como sair de dentro da caverna, que foi Platão, que escreve todo, assim como Jesus Cristo não escreveu nada, Sócrates também não escreve nada. E Platão, né? Então ele coloca as ideias de Sócrates. Só que Platão dizia que nós temos cabeça, tronco e membros. A nossa cabeça está aqui e os nossos pensamentos estão fora de nós. Ou seja, esse mundo denso que está aqui é uma repetição de um mundo perfeito que existe, ou seja, no mundo das ideias. Existe um mundo ideal. E que os nossos pensamentos, ou seja, a nossa alma, ela não tem poder sobre o nosso corpo. Os nossos pensamentos não interferem no nosso corpo porque os pensamentos vêm desse mundo das ideias. Se a gente pegar o cristianismo, ele pega esse platonismo, né, e cria o neoplatonismo como paraíso, tal. E aí vem o discípulo de Platão e diz assim, Aristóteles, né, diz assim, não, meu professor estava certo em tantas as coisas. Mas nesse ponto o professor não estava certo porque a gente decepou alguns cadáveres aqui junto com meu pai e a gente descobriu que os pensamentos vêm de uma parte do nosso corpo que se chama cérebro. Ali é que se desenvolvem os pensamentos. Então nós temos cabeça, tronco e membros e os pensamentos que estão dentro de nós. Então quando eu não estou bem no pensamento, eu não estou bem no corpo. Quando eu não estou bem no corpo, eu posso não estar bem no pensamento. Então a pergunta que se faz, às vezes, para algumas pessoas, quem estava certo? O Platão, que dizia que nós somos desconectados, né? Se a gente pegar o anjo que tem a áurea ali em cima, ou nós somos Aristóteles, que diz que nós somos todos conectados, que nós somos um ser racional, da razão, do comportamento, da função, que tudo tem uma explicação. Quem está certo? E a resposta para a filosofia é tão simples isso. Platão estava certo. Isso, e Aristóteles também estava certo. Algumas pessoas, elas são conectadas. Se elas não tiver qualquer dor, elas não conseguem nem pensar. A dor interfere nos pensamentos. Tem pessoas que não, elas podem ter dor, porque elas continuam pensando. Tem pessoas que vivem tanto no mundo das ideias, por exemplo, que às vezes elas trabalham 24 horas até 48 ou 8 horas, como eu falei daquele caso, ou seja, elas estão sem corpo ali. Só está funcionando nas ideias. Elas só vão perceber que elas têm corpo quando elas desmaiam, quando elas têm dores insuportáveis. Então elas vêm para a corporeidade porque o corpo está dizendo, epa, eu estou aqui. Agora tem pessoas que sim, o mundo pode estar acabando, elas podem estar com a conta virada no banco, elas podem estar cheias de problemas e elas continuam na boa, dormem de noite, vivem bem. Então são pessoas mais platônicas e tem pessoas que são mais aristotélicas. Então a grande pergunta que existia na Grécia Antiga é o seguinte, que se perguntava, como é que eu conecto então esse meu pensamento que está tão rápido com esse meu corpo que está lento? E aí a filosofia clínica, ela traz um submodo que a gente chama de um remédio existencial que chama-se direção às sensações. Seria o mesmo que você que está me ouvindo tem uma filhinha de 1 ano e meio de idade, você chega do trabalho agora cansado, você pega aquela filhinha e vai tomar um banho com ela. Aí você cheira aquele sabonetezinho dela, passa um shampoozinho no cabelo dela, toma banho vocês dois juntos, né? Cheira o shampoo, cheira o sabonete, aquela aguinha quentinha caindo. Depois você pega aquela criancinha, seca ela e você deita na cama e coloca ela em cima do seu peito, ela ouvindo o seu coração, e vocês então ali estão conectados um no outro, sentindo o cheirinho do outro. Isso a gente chama de direção à sensação. Para essa pessoa isso é um bálsamo, acalma ela, porque ela saiu do mundo das ideias acelerada e ela veio então para esse mundo das sensações. Algumas pessoas não, elas nem têm isso. Tem algumas pessoas que elas vivem brigando entre razão e emoção. A pergunta é, quem vence uma luta entre razão e emoção?
E a gente falou um pouco dessa sinergia ou não, né? Vários autores têm pensamentos diferentes sobre alma, corpo, enfim, ou psique, como a gente queira chamar. E eu tenho uma dúvida sobre o futuro. Quando a gente olha a tecnologia, né, nessa nova revolução, muito tem se falado da gente estar integrado às máquinas, de fato, né? De os chips fazerem parte do nosso corpo e uma série de coisas. Como é que você vê isso na filosofia clínica? Como um inimigo ou como talvez um motor de novas informações para você ter mais mapeamento para sua análise? A pergunta aqui cabe assim, para cada pessoa vai ser diferente, tá? Eu vou dar minha opinião como um filósofo clínico, talvez outro filósofo clínico vai dizer, olha, não é bem assim. A pergunta é que eu faço aqui, para você que está me ouvindo, onde é que está o teu corpo hoje? Nesse momento. Ele está ali onde você está? Você, Tiago, que está na minha frente, você está aqui? Ou no momento que eu falei daquela criancinha tomando banho, você foi lá para aquele box de chuveiro, tomou banho junto com essa criança, cheirou o sabonete. Então, será que o corpo dessa pessoa nesse momento está aqui ou está em outro lugar? Quando você viaja de um lugar gostoso, você foi realmente para esse lugar ou você continua na empresa? Tem pessoas que a empresa é seu corpo. Então, quando a empresa não está bem, elas não estão bem. Porque o corpo dela é a empresa. Se a empresa está com um problema de saúde, elas estão com um problema de saúde, porque elas se transformaram na empresa. Elas vivem a corporeidade fora delas. Eu tenho um colega de futebol que eu lembro quando ele tinha voltou agora a época de Fusca, todo rebaixado, todo bonito, pelo menos lá no sul do estado, no sul do estado de Santa Catarina. E ele jogou futebol, apanhou no futebol, e ele saiu lá dizendo, não, futebol é isso, futebol é para homem. Até uma das pessoas resolveu colocar o salto do sapato na porta do carro onde ele se escorou. Essa pessoa virou violenta. Ou seja, aquele Fusca que estava ali, 1969, todo restaurado, era mais o corpo dele do que o corpo dele que estava no futebol. Então, algumas pessoas, aquela moto é o futebol. Loucura. Mas tem pessoas que vivem, sim. Mas aí, por essa tese da filosofia clínica, basicamente o corpo, ele transcende a nossa estrutura biológica. Algumas pessoas. Algumas pessoas. É possível que algumas pessoas, jamais nós vamos conseguir conectar ele com uma máquina. Mas algumas pessoas... Volta de novo à singularidade. Aí, algumas pessoas... elas vão ter muito prazer, muita vontade de estar conectado com uma máquina. Aquilo que eu falei, será que essa pessoa que ela é o automóvel, ela não gostaria de realmente estar conectado com aquela máquina, ser parte de uma máquina? Tu é novo ainda, né? Mas eu que já estou beirando os 60 anos, a hora que eu vi aqui um programa chamado Cyborg, o homem de $5 milhões, que era um homem, metade de corpo, mais ou menos Robocop, que passou há algum tempo aí. Eu achava aquilo o máximo, né? Algumas pessoas são assim, acham aquilo o máximo e vão se conectar. Eu tenho aqui dentro do meu coração um stent, é uma máquina, é um pedaço de ferro que está aqui dentro. E vivo muito bem com isso. Talvez se não tivesse isso, eu já tinha ido embora, né? Se não tivesse inventado essa tecnologia. Eu estive numa UTI depois de uma cirurgia e fiquei conectado a máquinas. Essas máquinas me deixaram. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Mas para algumas pessoas, esse mundo é demais para eles. Mas a gente está falando agora de uma extensão da parte biológica, mas não necessariamente da consciência, pelo que eu estou entendendo. Ou isso se aplica também para a consciência? Porque onde que eu quero chegar? A gente tem discutido muito essas questões relacionadas, por exemplo, à análise de intenção via tecnologia, né? Eu consegui visualizar o que você está pensando, coisas do tipo, como algumas iniciativas que a gente tem visto. Ontem, por exemplo, eu vi uma iniciativa de uma startup que está sendo investida pelos cofundadores do LinkedIn, que a ideia é que a gente se comunique com as máquinas na mesma linguagem natural que a gente se comunica com os humanos. Então a gente está tendo uma série de evoluções nesse sentido da comunicação e ao mesmo tempo de análise e transferência de consciência. Como que a filosofia clínica enxerga esse tema de consciência em si e sua extensão com tecnologia? Ela enxerga pela linha da singularidade.
Da mesma forma que... Mesma forma. Eu tenho uma indústria de tintas desde 1986. Um dos grandes problemas que nós tínhamos na fabricação de tinta é que uma máquina não conversava com a outra. Então, tu fazia uma tinta que depois tu tinha que levar para uma outra máquina para embalar, uma outra máquina para rotular, uma outra máquina. Hoje em dia, uma fábrica de tinta, tu dá um comando nela, ou por escrito, até por verbal, diz assim, olha, eu preciso de 28 galões de tinta branco polar, que é de um automóvel. A máquina entrega isso tudo, entrega lá na expedição, que é só mandar embora. Ou seja, as máquinas se comunicam por intermédio de um comando humano por voz. As indústrias já estão assim, né? Eu acho que isso não tem volta, né? Não tem volta. Esse grande medo de que depois as máquinas vão tomar conta disso, tal. Isso é uma outra história, um outro jeito de ver, né? Talvez estamos carregando demais nas tintas com isso. E quando você fala de singularidade, eu fiquei muito curioso para se aprofundar nesse tema. É que é algo impossível de automatizar ou é algo possível, porque por mais que seja singularidade, existem algumas repetições. Qual que é a sua visão? Quando eu falo de singularidade, vamos pegar um exemplo. Eu gosto muito de caminhar, né? Então, já fiz o caminho de Santiago 8 vezes. Estou indo dia 31 agora para fazer o caminho primitivo e tal. Essa questão das caminhadas, quando eu levo grupos para lá, né, de terapia, o último que eu levei, nós chegamos numa cidade chamada Roncesvalles e tinha 6 pessoas, né? De noite eu fui lá, peguei... Porque quando tu entra num albergue, tu não pode entrar de bota. Tu deixa lá fora. E à noite... no dia anterior tinha acontecido algumas desavenças entre eles, tal, porque você é muito lento, porque você isso, porque... Eu peguei de noite e misturei as botas, né? Então, no quarto A, eu botei uma 43, peguei a 39 do quarto A e botei lá no quarto C e fui misturando as botas. E chegou de madrugada, cada um pegou a bota e foi colocar no escuro, né? E essas botas não davam certo, uma maior, outra menor. Singularidade é isso. Cada um tem o seu peso, cada um tem a sua medida, cada um tem seu jeito. E quando nós não respeitamos a singularidade, isso não quer dizer que quer dizer que eu tenho que respeitar o peso, a medida de cada um. Então, quando nós vamos fazer algo que envolva tecnologia e humanidade, tem que saber que não é para todos. Algumas pessoas vão preferir dizer, olha, esse mundo não serve para mim, é pesado demais para mim. E você consegue ver o uso de tecnologia em filosofia clínica? Eu uso, por exemplo, tecnologia simplificando o seguinte: nós estamos conversando, você conta a tua história de vida para mim. Eu tenho que transcrever a tua história de vida. Tá, mas a digitalização em si da operação, Isso. Mas você vê como talvez uma extensão da conclusão da análise clínica ou algo do tipo? Com certeza. Já existe protótipos que diz o seguinte: no momento que você falar eu sei, eu posso, eu quero, eu consigo, provavelmente nós estamos diante de uma pessoa que tem o tópico 2, o que ela acha de si mesmo, forte. Uma pessoa que diz assim, olha, eu sempre tive um sonho de fazer isso, eu sempre busquei fazer algo, quando eu coloco uma meta, eu atinjo. Nós estamos diante de uma pessoa que tem o tópico 11 ali, busca como determinante. Uma pessoa que diz assim, eu acho que é o seguinte, mesmo que não dê certo um projeto, deu certo porque nós aprendemos. A vida é um aprendizado. Nós estamos diante de alguém do tópico 20, epistemologia, um tópico forte. Alguém que diz assim, olha, você tem que definir as prioridades. Para mim, primeiro é a família, depois sou eu, depois é... Alguém que diz, olha, vai fazer um discurso, diz, primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo. São pessoas de axiologia, ou seja, tem princípios bem definidos. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu não consigo viver se eu não estiver em grupos, eu tenho que estar sempre perto de outras pessoas. Quando eu estou viajando, que eu vejo algo bom, eu sempre lembro, puxa, o Marcelo devia estar aqui, a Albani devia estar aqui, o João deveria estar aqui, o Manuel deveria estar aqui. São pessoas que têm interseção de estrutura de pensamento muito forte, né? Então,
Um sistema que consiga fazer isso e bem definido, claro que o algoritmo vai cada vez mais ser treinado e a gente vai montar uma estrutura de pensamento que hoje leva-se 4, 5, 6 horas, dá para montar em 4, 5, 6 minutos. Isso já existe gente fazendo, nós estamos fazendo. Mas você não acha que é um contraponto você falar de singularidade e ao mesmo tempo a análise ser a partir de identificar padrões? Como é que você vê isso? Boa. Só que é padrão numa estrutura de pensamento. Então eu sei que você funciona assim. Mas se eu não tiver a tua historicidade, se eu não souber o que usar no momento, eu não tenho os remédios existenciais, por exemplo. Eu posso pegar essa estrutura de pensamento e dizer assim, olha, existe o Tiago aqui que é singular, que quer trabalhar numa empresa que é singular. Então, assim como existe o Tiago que é singular, que tem uma alma, a alma a gente chama de estrutura de pensamento, uma empresa também é singular. Então, essa história que os opostos se atraem, isso é uma conversa, isso é uma balela. Os opostos se distanciam, se juntam é porque tem algo para se juntar. Então, se o Tiago funciona a partir do tópico busca, a partir da epistemologia, a partir de interseção, né, de estar perto das pessoas, e aquela empresa tem uma estrutura de pensamento parecida com isso, por aproximação, o Tiago vai ser um cara que vai dar muito certo naquela empresa. Então, nós temos uma estrutura de pensamento. Agora, isso não serve para fazer terapia. Então, vai até um ponto, porque aí entra a questão das humanas, a questão de uma alma. Como diz Jung, diante de uma alma, eu tenho que ser outra alma e não uma máquina. Interessante. Eu estava vendo um estudo, né, que fizeram com alguns animais relacionados a metaverso e eu queria ver sua opinião aí sobre isso. Né? O que esse estudo concluía de fato? É que vai chegar um determinado momento que a gente não vai conseguir distinguir o mundo virtual do mundo real. Né? Se é que a realidade existe, né? Você estava falando a realidade é uma percepção. Platão, e né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, isso deve ser preocupante, né? Porque a partir do momento que na filosofia clínica você tem que partir de um princípio de realidade que está sendo compartilhado com você, se esse princípio de realidade de estar 100% virtual e não tem nada a ver com o real, né? Você tem um impacto gigantesco de análise de causa da filosofia clínica. Você concorda com isso? Como é que você vê isso? O que é real, né? Real é aquilo que o rei dizia que era, né? Exato. Isso é real, né? Então, se o rei disser, quem são os nossos reis, disser que agora o que é real é aquilo que tu está vendo numa máquina, mudou a realidade. Então, essa questão do fenômeno em si, da fenomenologia, ou dessa questão do empirismo, eu não gosto de falar esses termos filosóficos, porque algumas pessoas podem não alcançar. E empirismo é a experiência, é o conhecimento adquirido pela experiência, ou mais ou menos o que John Locke diz, que nós somos uma folha em branco, ou seja, nós não nascemos prontos, nós vamos se construindo a partir de experiências. Mas há quem diga que não, que nós viemos com boa parte pronta já, né? Como Descartes. Ou seja, essas questões, eu acho que nós estamos no meio disso ainda, Tiago. Talvez em 2040 nós vamos olhar para trás e dizer, meu Deus, mais ou menos o que aconteceu agora, no momento da guerra agora, que as pessoas colocaram o dólar lá nos Estados Unidos, o povo russo, porque estava garantido, né? A minha economia em dólar. Agora é o seguinte, mas o problema está entre a Rússia e a OTAN, não está entre as pessoas, né? Aí eles pegam o dólar lá, então o dólar agora pode ser confiscado. Nós estamos no meio disso, então a gente não está conseguindo ver isso. Então, se eu tenho um dinheiro hoje nos Estados Unidos ou nesses países, eu não estou mais protegido com isso? Isso quer dizer o quê? Que mudou a referência? Que tipo de moeda é garantia hoje? Quando é que nós vamos poder ver isso? Lá na frente, não agora. E é mais ou menos... caso eu vivi essa semana, nas últimas semanas, discutindo com a minha banker dos Estados Unidos. Né? Sempre a tese é moeda forte, tu está protegendo seu patrimônio. E eu fiz essa pergunta para ela, será que não é uma ilusão? Isso mexeu com as bases, né? E assim como esse mundo da tecnologia está mudando essas bases, a própria criptomoeda está mudando
Para onde nós vamos? A resposta, eu não sei. Mas tem alguns caminhos que já estão aparecendo por aí. Interessante. E, bom, como você estava falando, um dos focos aí que você tem hoje na filosofia clínica é com empresas, executivos. Eu queria a sua visão sobre a importância, assim, da filosofia na formação desses líderes, na formação dessas pessoas dentro das empresas. Eu sou suspeito porque, enfim, eu sempre usei filosofia para formar meus funcionários, mas eu não sabia o porquê que eu fazia isso. E agora, como especialista, eu queria tirar essa dúvida do impacto. O que eu faço nas empresas hoje? Além de atender como terapeuta, quando as pessoas se estouram, a minha maior especialidade é trabalhar com segurança psicológica, ou seja, segurança mental, né? Se antecipar aquilo que pode acontecer. Se eu pego ali, se eu vou atender lá um executivo que vai ser promovido a sócio ou a diretor, né? E eu sinto que essa pessoa está muito acelerada, por exemplo, e ela não sabe desacelerar, eu ensino ela a ser o próprio guru dela, nesse caso de aceleração de pensamento. Se eu sinto que essa pessoa está muito mecânica, ou seja, tudo para ela é denso, é dinheiro, tudo para ela é razão, né? Para que serve a razão, né? Para que serve a racionalidade? Para que serve a razão? A razão serve para comprar esse celular, para comprar um automóvel, para ganhar dinheiro. Para que mais serve isso? Serve para esse mundo mecânico, né? Se uma pessoa está muito mecânica e de repente ela está casada, ou é mãe, ou é pai de pessoas que são mais poéticos, a gente precisa trabalhar nisso, né? E a grande questão que eu faço na empresa é essa que eu falei antes. Às vezes nós pegamos uma pessoa que quer entrar nessa empresa por questões financeiras, mas é só para ali que ela está olhando. Ela não tem nada a ver com aquela empresa. Então, uma das questões que se pergunta é se você trabalha na sua empresa hoje, na empresa que você trabalha, que tem 20, 30, 100, 200 mil pessoas, quem é o sujeito da empresa que você trabalha? Quem é o sujeito dessa empresa? Algumas pessoas dizem, não, é o dono, é o diretor, é o pai dele que fundou. O sujeito de uma empresa é a empresa. É a estrutura de pensamento dela. Que é a cultura, né? A gente pode definir como cultura. Bingo. É a cultura dela. Então, quem pode entrar numa empresa? Aquele que respeitar a estrutura de pensamento daquela empresa. Quem pode casar com o João? Quem pode casar com a Maria? Aquele que respeitar a alma da Maria, aquele que respeitar a alma do João. Quem pode trabalhar na empresa? Aquele que respeitar a alma daquela empresa, a estrutura de pensamento daquela empresa. Aquele que navegar nisso tudo, que tirar proveito disso tudo. É mais ou menos o que diz o estoicismo, né? Tem que desejar o acontecimento em si. O acontecimento em si eu não posso controlar. Mas se eu não posso controlar, como é que eu posso desejar aquilo que eu não controlo? Para surfar nele. É o mesmo que um surfista ir lá para dentro daquela onda, ele não controla a onda, ele não controla a maré, mas ele pega aquela onda e surfa naquela onda. A pessoa que vai trabalhar na empresa, ela tem que ter uma alma por aproximação da alma daquela empresa para ela surfar nessa onda, porque senão ela vai surfar contra a onda. Eu gostei muito dessa analogia entre cultura e alma, gostei bastante. Só que eu fiquei com uma dúvida sobre que tem a ver aí com talvez as análises que você faz. Toda empresa, na sua visão, tem uma cultura? Porque eu vejo muita empresa desalmada. Então eu queria a sua visão sobre isso. Às vezes a alma dela é ser desalmada. O que eu já peguei, assim, empresas grandes que eu já trabalhei, empresas gigantes, que elas têm diversas almas, diversas culturas. Então, eu trabalho numa empresa de consultoria gigantesca, uma maior consultoria do mundo hoje. Ela no México, ela funciona de um jeito, né? Ela nos Estados Unidos funciona de um outro. Na França, ela funciona de outro. Aqui no Brasil, na Argentina, na Colômbia, ela funciona muito parecido, né? Porque tem pontos de interseção entre elas. Algumas coisas unem elas. Enquanto que nesses outros lugares, às vezes o ponto de interseção é só a matemática em si, é só o número em si, é só o ganho em si. Não há interseção entre eles todos. Então, qual é o papel de um filósofo clínico nessa organização? É ser o guardião da alma da companhia.
é aquele que vai dizer, olha, precisamos cuidado com aqui, vamos juntar ali. Essa pessoa que está entrando, ela pode destruir todo um ambiente. E uma das questões que a gente trabalhou muito agora foi a questão do home office. As pessoas não se juntavam mais. Então foi contratado mais de 500 pessoas na pandemia. Nem se conheciam. Não havia integração entre eles. Então como juntar isso? E nós estamos aí num processo gigantesco de aulas, de formação, de encontros, de cafés filosóficos para juntar essas pessoas, para elas pelo menos ouvirem o que essas pessoas têm, senão a alma da empresa acaba se perdendo. Mas é possível ter harmonia numa empresa com múltiplas culturas? Tem que descobrir o que junta ela, o que une ela. Então, nesse caso, o ideal é fazer uma revisão e focar na intersecção, que é o que você estava falando logo no início da nossa conversa, certo? Isso. Uma companhia que não tem uma interseção entre os departamentos, eles vão dizer, o pessoal do escritório, o pessoal da fábrica, o pessoal do México, o pessoal dos Estados Unidos, eles vão dizendo, aquele pessoal estão lá e nós estamos aqui, nós somos diferentes. Então é bom saber o que une essas pessoas, o que junta essas pessoas. Estou falando assim bem superficialmente, né? E assim, é uma pergunta difícil, mas eu queria que você me falasse uma empresa que tem uma cultura assim que você admira. Anjo Química. Anjo Química? Uma empresa que o meu filho é CEO. Eu acho um espetáculo. Pensa numa empresa leve de tocar. Uma empresa que parece que eles estão se divertindo o tempo todo. Eu falo dessa porque eu conheço, né? Tem outras empresas grandes do Brasil que eu não posso citar porque por questões de contrato a gente não fala nessas questões éticas. Essa empresa que eu faço um trabalho muito legal aqui no Brasil, que chama-se Álvares e Marçal, é uma empresa espetacular na questão de preservação de alma da empresa, embora sendo grande aqui no Brasil, ela preserva diversos aspectos da alma dela e faz uma diferença gigantesca, assim, né? Conheço um pouquinho da Embraer também, que também dá para respeitar algumas questões bem legal. Já fiz passeio pela Natura, mas nunca me aprofundei dentro da Natura, mas me parece ser uma empresa legal. Acho que estou cometendo aqui por não conhecer. Vou atrás de Sócrates, só sei que nada sei. Essas empresas que eu citei, porque eu conheço muito bem essas empresas, né? Tem uma empresa de moda chamada Lança Perfume também, que tem uma alma muito legal, assim, para que a gente, a hora que entra, vê assim, que eles estão focados tudo numa direção só, tem um respeito pelas pessoas. Algumas assim que eu posso citar, outras não. A gente não falou de nenhuma empresa especificamente de tecnologia. Você acha que nesse setor existe alguma particularidade em termos de cultura e alma que a gente não vê nos setores tradicionais? Tem sim. Eu atendo uma empresa chamada EMA Software, é uma empresa média, assim. Inclusive, o dono já fez filosofia clínica. Legal. E por um bom tempo eu fui o mentor dele, fui terapeuta dele. E ele usa todas as técnicas da filosofia clínica lá dentro. E é uma empresa diferenciada por isso. O que aconteceu nesse meio tempo, principalmente na pandemia? Não só ali, a nível de talvez todos os países onde o dólar tem uma força, eles começaram a perder muitos profissionais porque as pessoas estão pagando em dólar, né? E essa empresa, ela conseguiu manter, mesmo assim, os funcionários recebendo ofertas de 5 vezes o que valia. E essas pessoas continuaram nessa empresa, a liderança continuou. Ou seja, estão enxergando algo mais do que números, né? De que trabalhar por uma empresa de outro país, que ali é só um número, eles ali se sentem parte da empresa. Essa é uma empresa que dá para olhar de perto, assim. Chama-se EMA Software. É uma empresa diferenciada. Mas o que eu vi nessas empresas de tecnologia
são pessoas que estão sendo muito assediadas por fora e estão sofrendo bastante com isso, para aquelas que não têm uma alma bem definida. Legal. E como é que você vê assim, o futuro da filosofia clínica, dado esse boom de depressão ou doenças psicológicas? Assim, você tem alguma aposta relacionada dado essas mudanças que a gente teve na pandemia e avanços tecnológicos? Assim, para se formar filósofo clínico é trabalhoso, é uma terapia muito difícil de chegar lá, né? Tem um caminho longo assim para percorrer. Estou falando para quem vai para consultório. Mas nós temos muitos especialistas que podem trabalhar com mentoria, que podem trabalhar dentro das empresas. E essas pessoas conseguem identificar o que é, por exemplo, o que a gente chama de burnout, outros chamam de depressão. A gente não dá nomes para isso. No momento que eu disser que aquela pessoa está deprimida, eu reduzi ela a uma depressão. Então, essa redução fenomenológica que a gente chama, em filosofia clínica não existe esse conceito de doença, de saúde. Às vezes uma pessoa que está ali com depressão, que a ciência diz que ela está deprimida, às vezes ela pode estar só triste. Interessante. E tristeza não é doença. Como pode uma pessoa que perdeu a mãe, perdeu um pai, perdeu um filho, não ficar triste? Porque temos que remediar. Quem sabe não seja o momento dela fazer uma mudança de vida. Se uma pessoa não ficar triste com a perda de um filho, provavelmente não é uma pessoa, não é um humano. Pode ser uma máquina, pode ser outra coisa, mas eu não sei o que é. E às vezes nós estamos dando um kit de remédios para acelerar uma pessoa, que é um problema sério que nós estamos encontrando, né? Outras pessoas tomando os ansiolíticos, antidepressivos, que provavelmente, se essa pessoa, quando quebrou a perna, foi lá no ortopedista, cada vez que essa pessoa tem esses altos e baixos muito grandes, possivelmente ela precisa dar uma olhada no que está acontecendo, de onde é que está vindo isso. Às vezes, como eu disse, está vindo de um papel existencial e ela mistura isso tudo. Às vezes ela tem altos e baixos lá na empresa e ela leva isso tudo para casa. Eu não sei de onde está vindo. Às vezes ela tá consumindo todas as inas dela, endorfina, serotonina, num processo de ficar pensando muito rápido, trabalhando muito rápido, e não está exercitando o corpo, que é o que produz essas inas do bem-estar, né? Às vezes tem pessoas que durante a semana deixam para ser feliz no final de semana, não conseguem aquilo que Humberto Eco fala de se divertir e trabalhar ao mesmo tempo. Ou seja, eu não sei de onde está vindo isso, porque cada pessoa é singular, mas sim, nós estamos em um momento assim que a humanidade, com esse home office, com pandemia, com agora que está se liberando, parece que precisamos fazer tudo rápido, tudo ao mesmo tempo, tudo. Estamos a meu ver, diante de um novo problema aí que vai se acarretar ali na frente. Então, eu só acho. Então, a filosofia clínica ela não parte de uma premissa inicial de uma doença, e sim de um desafio, é isso? É como eu falei lá, esse meu amigo que estava ansioso, se eu disser para ele que ele é ansioso, eu reduzo ele a uma ansiedade. Isso é uma característica da pessoa. Entendi. Uma característica. Se eu disser para uma pessoa que ela esteve presa, que ela agora é um prisioneiro, quem está condenando ele? Ela já pagou a pena numa cadeia? Né? Tipo, esses romances de crime e castigo, esses romances vamos pegar Os Miseráveis, né? A pessoa que ia lá para a cadeia com algo, botava uma coleira de ferro no pescoço, ficava presa, tinha que enfiar o cachecol a vida inteira, porque a partir dali é pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, né? Alguém que vinha condenado para esse mundo, porque tentaram até caracterizar, né? Por face, ou seja, aí nesse ponto a gente evoluiu muito, né? A humanidade evoluiu nisso. Em outros aspectos nem tanto, né? Interessante.
Bom, Beto, infelizmente a gente chegou aqui ao fim do episódio. Eu queria deixar agora um espaço para você deixar uma mensagem, divulgar o seu trabalho, que é interessantíssimo, e aí depois me despedir aqui do público. Muito obrigado. Quem quiser conhecer as minhas obras, a última é um best-seller chamado Todo Caminho é Sagrado, que possivelmente vai sair um longa-metragem aí, já foi vendido inclusive os direitos autorais, não estou ainda autorizado a dizer quem, e também já está inscrito no Prêmio Jabuti. Eu tenho um outro livro nessa linha que nós falamos, chamado A Alma da Empresa, que é um livro que é usado inclusive na Universidade de Monterrey, no México. Então tá aí, o Filósofo Peregrino, o Beto Colombo, nas redes sociais, tem muitos vídeos. Toda quinta-feira entra um podcast, um vídeo novo, falando sobre filosofia clínica, falando de como ir ao mundo do outro, né? Aí eu trago aqui Emmanuel Levinas, que diz que entre eu e o Tiago existe um infinito, né? E esse infinito também para mim me purificar, para mim não ficar dando conselhos, para mim não levar as sujeiras no meu sapato, porque como ele é um filósofo judeu, né? Um sapato para o judaísmo ou seja, a hora que eu vou no mundo do outro, eu tenho que deixar meus sapatos de fora, porque o outro é solo sagrado. E com respeito a todos que estão me ouvindo, vocês todos, para a filosofia clínica, são solo sagrado, são sacralidade. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado novamente. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui, infelizmente, de mais um episódio do Filosofia Tech. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham saído provocados com uma série de coisas que a gente soltou aqui para vocês. E acho que nosso objetivo aqui foi cumprido. Quem quiser se aprofundar, sigam o Beto. Como eu disse, eles têm conteúdos muito interessantes sobre o assunto. Deixem feedbacks, comentários sobre o episódio e até o próximo episódio do Filosofia Tech.